Ela riu. Achas mesmo que podes alterar a minha decisão sobre o divórcio? Na terapia, eu disse. Já alterei. Quando ela descobriu que eu tinha aceitado tudo e ainda incluído que as contas ficariam com ela também, a decisão dela mudou rapidamente. Nunca imaginei que a minha esposa de 9 anos me olharia nos olhos e riria da minha dor, mas ali estava a Joana, copo de vinho na mão, tratando nosso casamento como uma transação comercial que estava ansiosa por fechar. A conversa que acabou com tudo começou numa terça-feira à noite no nosso apartamento no centro de Lisboa, o mesmo lugar onde tínhamos celebrado a compra da nossa primeira casa juntos, planeado nosso futuro, e onde eu estupidamente acreditava que estávamos a construir algo permanente. A Joana tinha estado diferente durante meses, distante, secreta, constantemente a verificar o telemóvel com a intensidade de alguém que esperava notícias que mudariam a vida. Eu tinha atribuído isso ao estresse do trabalho da sua empresa de marketing, talvez alguma reavaliação de meia-idade já que ela tinha acabado de fazer 35 anos. Estava errado em tudo. Ela tinha passado a noite a andar de um lado para o outro na nossa sala, ocasionalmente parando para olhar para as luzes da cidade como se estivesse a ensaiar o que planeava dizer. Eu estava a rever relatórios de cibersegurança de clientes no meu portátil quando ela finalmente se sentou à minha frente com aquela expressão que eu tinha aprendido que significava problemas. Bruno, precisamos de falar sobre o nosso futuro, disse ela, pousando o vinho com precisão dramática. Fechei o portátil, dando-lhe toda a minha atenção como sempre fazia. O que tens em mente? Foi então que ela fez o discurso ensaiado que despedaçou os nossos 9 anos juntos. Ela queria o divórcio, com efeito imediato, para perseguir o seu eu autêntico e explorar oportunidades para a verdadeira felicidade que o nosso casamento aparentemente impedia. As palavras saíram polidas e confiantes, como se ela as tivesse praticado em frente ao espelho. Mas foi a forma casual como ela discutiu a divisão dos nossos bens que realmente revelou o seu caráter. Ela queria o apartamento, pensão de alimentos de 3.200 euros mensais durante 5 anos, e para eu continuar a pagar o leasing do seu BMW porque preciso de transporte fiável durante este período de transição. Quando eu sugeri que cada um deveria lidar com as suas próprias dívidas separadamente daqui para frente, ela concordou instantaneamente, quase demasiado rapidamente, com um sorriso que me deveria ter avisado que algo estava errado. Isso faz todo o sentido, disse ela, praticamente a brilhar de satisfação. Separação limpa, sem complicações. Passei aquela noite no sofá, a olhar para o teto e a tentar processar como tinha interpretado completamente mal a nossa relação. Mas a ansiedade da Joana pela separação de dívidas incomodava-me como uma firewall mal configurada. Algo não batia certo. Como consultor de cibersegurança, tinha desenvolvido instintos para detectar ameaças ocultas, e todos os alarmes na minha cabeça estavam a gritar. Na manhã seguinte, enquanto a Joana dormia, fiz o que qualquer profissional de segurança faria, investiguei. Comecei pelas nossas contas conjuntas, depois passei para o monitoramento de crédito, depois realizei uma auditoria financeira abrangente que deixaria o meu contabilista orgulhoso. O que descobri estava além dos meus piores pesadelos, mas também, ironicamente, a chave para minha salvação. A Joana tinha estado a viver uma vida financeira completamente secreta. 6 cartões de crédito de limite alto que eu nunca tinha visto, todos abertos usando o meu excelente rating de crédito como consultor de cibersegurança. Dívida total, 72.000 euros. Os extratos pintavam um quadro de decepção sistemática ao longo de 11 meses. Carteiras de designer no valor de 11.000 euros. 3 retiros de spa de luxo totalizando 7.500 euros. Jantares caros em restaurantes onde eu nunca tinha estado, taxas de hotel para viagens de fim de semana para as quais não fui convidado, compras de joias que nunca chegaram ao seu dedo. Mas a evidência mais condenatória eram as localizações dos comerciantes. Galeria de Arte de Lisboa, Hotel The Ritz, restaurantes caros em Cascais, todos lugares onde ela tinha estado com outra pessoa. Alguém que ela estava a financiar com o meu crédito. As peças encaixaram com clareza nauseante. A Joana não tinha deixado de me amar,
Ela tinha encontrado alguém que pensava ser melhor e tinha estado a financiar o relacionamento deles com o meu dinheiro enquanto planeava sua estratégia de saída. Mas na sua pressa para garantir o acordo dos seus sonhos e eliminar qualquer responsabilidade financeira, ela tinha cometido um erro catastrófico. Aqueles cartões de crédito eram legalmente dívida conjugal conjunta, independentemente de quem os tinha aberto ou gasto o dinheiro. As leis de propriedade comunitária significavam que ela não podia simplesmente fugir de 72 mil euros em dívida mais do que eu podia fugir do capital do nosso apartamento. A sua insistência em lidar com dívidas separadamente fazia perfeito sentido. Ela tinha estado a planear deixar-me com a sua orgia de gastos secretos enquanto levava tudo de valor. Mas a propriedade comunitária funcionava nos dois sentidos, e eu estava prestes a ensinar a minha futura ex-esposa uma lição sobre responsabilidade financeira que a faria lamentar o dia em que ouviu a palavra divórcio. A sessão de aconselhamento de divórcio deveria ser a nossa reunião final, uma discussão civilizada de termos antes de apresentar a papelada. A Joana chegou 20 minutos atrasada, saltos de designer a bater contra o chão como uma contagem regressiva para minha destruição financeira. Ela tinha trazido seu advogado, Miguel Silva, um tubarão num fato de 2.500 euros que se especializava em extrair o máximo de pensão de alimentos de homens bem-sucedidos. O que ela não sabia era que eu tinha passado a última semana a estrategizar com a minha própria advogada, Ana Rodrigues, que se especializava em divórcios de alto valor e tinha uma reputação por destruir caça-fortunas no tribunal. A Joana acomodou-se na sua cadeira com a confiança de alguém que acreditava ter todas as cartas, enviando-me aquele sorriso condescendente familiar que costumava fazer-me sentir pequeno. Espero que tenhas tido tempo para pensar sobre o que discutimos, disse ela, a sua voz a pingar com falsa preocupação. Sei que isto é difícil para ti, mas lutar comigo só vai tornar as coisas mais caras e dolorosas para todos. Atrás dele, através da janela do escritório, podia ver o Tiago à espera no seu Porsche prateado, a navegar no telemóvel como se estivesse aborrecido com todo o procedimento. A visão dele sentado ali tão casualmente, sabendo que tinha estado a dormir com a minha esposa durante quase um ano, deveria ter me enchido de raiva. Em vez disso, senti-me estranhamente calmo, como um jogador de xadrez que finalmente descobriu como virar a estratégia do seu oponente contra eles. Vamos rever os termos que a Joana propôs. Dr. Santos, o nosso mediador, começou a ler das suas notas. A senhora Silva mantém a propriedade total da residência conjugal, recebe pensão de alimentos de 3.200 euros mensais durante 5 anos, e o senhor Silva continua os pagamentos do leasing do BMW até a conclusão. Ambas as partes lidam com as suas dívidas individuais separadamente daqui para frente. A Joana acenou ansiosamente, provavelmente a calcular o seu orçamento mensal na cabeça. Com pensão de alimentos e sem custos de habitação, ela estaria a viver melhor após o divórcio do que durante o nosso casamento. Estes termos parecem razoáveis, disse Miguel Silva, a sua voz carregando aquela arrogância de advogado que eu tinha aprendido a desprezar. A minha cliente está a ser mais do que justa considerando o trauma emocional desta situação. Bruno. Dr. Santos olhou para mim expectante. Alguma preocupação com o acordo proposto? Olhei para Ana Rodrigues, que me deu o mais leve aceno. Na verdade, aceito todos os termos que a Joana propôs. A sala ficou completamente silenciosa. A boca da Joana literalmente caiu, a sua compostura praticada a rachar pela primeira vez desde que ela tinha anunciado querer o divórcio. A caneta de Miguel Silva parou de se mover sobre o seu bloco legal como se alguém tivesse carregado num botão de pausa. Aceitas tudo? Perguntou a Joana, a sua voz a subir em direção ao pânico. Assim mesmo? Assim mesmo, confirmei, observando seu rosto a circular através de confusão, suspeita e preocupação crescente. O apartamento, a pensão de alimentos, os pagamentos do carro, tudo. Podes ter exatamente o que pediste. Miguel Silva inclinou-se para a frente, provavelmente sentindo que isto era demasiado fácil. Senhor Silva, tenha certeza? Estes termos favorecem muito a minha cliente. A maioria dos homens na sua posição negociaria. Não sou a maioria dos homens, disse eu, mantendo contato visual perfeito com a Joana.
Acredito que a minha esposa deve ter exatamente o que merece. A Joana estava agora a estudar o meu rosto, tentando descobrir que ângulo eu estava a jogar. Ela conhecia-me bem o suficiente para reconhecer que eu nunca desistia sem lutar, especialmente quando o dinheiro estava envolvido. A sua confiança estava a começar a vacilar como um preço de ações antes de um crash. No entanto, disse Ana Rodrigues, abrindo seu próprio portfólio, precisamos de abordar todas as dívidas conjugais como parte deste acordo. É isso que estamos a fazer, disse a Joana rapidamente. Cada um fica com as suas próprias dívidas. Limpo e simples. Infelizmente, Ana continuou com precisão profissional. A lei de propriedade comunitária requer divisão equitativa de todas as dívidas conjugais, independentemente de qual cônjuge as contraiu. A cor começou a drenar do rosto da Joana como se alguém tivesse puxado uma ficha. O que significa isso exatamente? Significa, disse Ana, produzindo uma pilha de relatórios de crédito e extratos, que a senhora Silva deve aceitar responsabilidade pela sua parte dos 6 cartões de crédito que ela abriu durante o casamento usando o perfil de crédito do Sr. Silva. A Joana ficou completamente branca. Miguel Silva agarrou os documentos, os seus olhos a alargar-se enquanto examinava os números. 72.000 euros em dívida de cartão de crédito não divulgada. Ana anunciou à sala. Tudo aberto nos últimos 11 meses usando o excelente rating de crédito do Sr. Silva para aprovação. Isso é impossível, sussurrou a Joana, mas a sua voz carecia de convicção. Ela sabia exatamente do que Ana estava a falar, e o pânico nos seus olhos confirmava tudo o que eu tinha descoberto durante a minha auditoria financeira. Tenho as candidaturas aqui mesmo, Ana continuou, espalhando-as pela mesa de conferência como evidência num julgamento criminal. Cada uma lista o rendimento e pontuação de crédito do Sr. Silva como fatores qualificativos. Sob a lei, estas dívidas foram contraídas durante o casamento e são, portanto, propriedade comunitária, independentemente de quem gastou o dinheiro ou onde foi gasto. Miguel Silva estava a folhear freneticamente os papéis, provavelmente a calcular como esta revelação afetaria o acordo dos sonhos da sua cliente. A Joana apenas se sentou ali a olhar para a evidência da sua própria decepção, parecendo alguém que acabou de perceber que foi apanhada a desfalcar pelo seu contabilista. Então, se a Joana quer o apartamento e pensão de alimentos, disse eu lentamente, saboreando cada palavra, ela também fica com 72.000 euros em dívida de cartão de crédito, juntamente com todos os juros acumulados e penalidades. A sala estava tão silenciosa que podia ouvir o ar-condicionado a zumbir por cima. O plano perfeito da Joana estava a desintegrar-se em tempo real, e todos na sala podiam ver isto acontecer. Isto é ridículo, ela finalmente conseguiu, a sua voz a tremer. O Bruno sabia sobre estes cartões. Sabia, perguntei calmamente. Por que tenho documentação mostrando que escondeste ativamente estas contas de mim? Endereços de correspondência diferentes, extratos sem papel, contactos de emergência listados como a tua irmã em vez do teu marido. Estás a tentar sabotar-me, ela acusou, desespero a infiltrar-se na sua voz. Estou a aceitar os teus termos exatamente como propostos. Querias os bens e o apoio. Vais recebê-los, juntamente com as dívidas que os tornaram possíveis. A Joana olhou para Miguel Silva desesperadamente, implorando silenciosamente para ele encontrar alguma brecha legal que a salvasse das consequências das suas próprias ações. Mas a lei de propriedade comunitária era cristalina, e o seu advogado sabia disso. Talvez devêssemos reconsiderar a distribuição de bens, Miguel sugeriu fracamente. Talvez uma abordagem mais equitativa beneficiasse ambas as partes. Não, disse eu firmemente. A Joana foi muito clara sobre o que queria. Ela chamou a minha proposta original insultuosa à sua inteligência e exigiu que eu parasse de tentar controlá-la através do dinheiro. Bem, ela vai ter exatamente o que pediu. A sessão deteriorou-se a partir daí. A Joana passou de confiante para em pânico para absolutamente furiosa no espaço de 20 minutos, acusando todos na sala de conspirar contra ela enquanto Miguel Silva tentava controlar os danos num caso que estava a implodir mais rapidamente que uma startup falhada. Quando saímos, nenhum acordo tinha sido alcançado, e a Joana estava a enfrentar a realidade de que o seu divórcio dos sonhos se tinha tornado o seu pior pesadelo absoluto.
A campanha de assédio começou dentro de horas da sessão de aconselhamento falhada. O meu telemóvel acendeu-se como uma árvore de Natal com notificações, textos, chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens no Instagram, até pedidos de ligação no LinkedIn de contas que eu não reconhecia, mas suspeitava serem a Joana usando perfis falsos. O desespero foi imediato e avassalador, como ver alguém perceber que tinha apostado as suas poupanças de uma vida num bilhete de lotaria perdedor. Bruno, por favor, liga-me de volta. Precisamos de falar sobre isto racionalmente. Tem de haver uma solução que funcione para nós os dois. Essa foi a mensagem número 12 às 23h47, seguida por apelos cada vez mais frenéticos que revelavam quão completamente ela tinha calculado mal a sua posição. Reencaminhei tudo para Ana Rodrigues, que estava a construir um ficheiro abrangente do comportamento pós-separação da Joana. Na manhã seguinte, ela escalou para aparecer na minha empresa de cibersegurança durante uma apresentação para clientes. Eu estava a explicar vulnerabilidades de rede a uma empresa quando a minha assistente bateu à porta da sala de conferências com uma expressão que gritava emergência. Senhor Silva, há uma Joana Silva aqui que diz ser sua esposa. Diz que é urgente e não sai até falar consigo. Humilhação profissional era aparentemente a sua nova estratégia. Desculpei-me, encontrei a Joana no lobby parecendo absolutamente maníaca, rindo ligeiramente borrado como se tivesse estado a chorar no carro, vestido de marca amarrotado. O que estás a fazer aqui? Perguntei baixinho, agudamente consciente de que metade dos meus colegas estavam a fingir não observar. Não estás a atender às minhas chamadas. Sei que estás chateado, mas podemos resolver isto como adultos. Tentamos isso ontem. Lembras-te de teres rido de mim? Não estava a rir de ti. Estava apenas surpresa por como estavas a ser dramático. Dramático. Como descobrir 72 mil euros em dívida secreta fosse algum tipo de reação exagerada da minha parte. Joana, precisas de sair. Este é o meu local de trabalho. Não até concordares em encontrar-me para jantar para podermos discutir isto adequadamente. Ela estava a usar a sua voz de cena pública, a que foi desenhada para me fazer parecer irracional por não lhe dar o que ela queria. Mas vê-la manipular-me em frente aos meus colegas clarificou algo importante. Isto era quem ela realmente era por baixo do charme. Segurança, chamei para a recepção. A senhora Silva está a sair agora. A máscara escorregou completamente então. Fúria pura substituiu a sua falsa preocupação quando a segurança se aproximou. Quando eles a escoltaram para fora, ela virou-se com veneno na voz. Isto não acabou, Bruno. Estás a cometer um erro enorme. Mas ela estava errada. O erro foi confiar nela durante 9 anos. As mensagens intensificaram-se após a sua performance no local de trabalho. A Joana recrutou a sua irmã Mônica e a sua mãe para se juntarem à campanha de pressão, criando um esquadrão de assédio de 3 mulheres que me bombardearam de todos os ângulos. A Mônica ligou-me vingativo por destruir o futuro da Joana por causa de dinheiro. A mãe da Joana deixou mensagem sobre quão desiludido estava com o meu caráter. A ironia era espetacular. Eu era o vilão por descobrir a fraude financeira da Joana, não a Joana por a cometer. Mas o movimento mais desesperado foi a sua emergência médica falsa. Quinta-feira à noite, a Mônica ligou alegando que a Joana tinha sido hospitalizada depois de um ataque de pânico. Quando não corri imediatamente, a própria Joana ligou do hospital com uma voz fraca e trêmula. Bruno, estou tão assustada. O médico diz que o estresse pode causar danos permanentes ao meu coração. Por favor, não podemos apenas voltar a como as coisas eram. Quase caí nela até ouvir ruído de fundo familiar, a conversa e tintinar de copos de um restaurante, não o silêncio estéril de uma sala de hospital. Ela estava a ligar-me do jantar, provavelmente com o Tiago, tentando manipular-me com um drama médico falso. Espero que te sintas melhor em breve, disse e desliguei. Foi então que soube que a Joana não pararia por nada para evitar enfrentar as consequências das suas escolhas. A gota que fez transbordar o copo veio quando ela tentou seduzir-me no Romanos, o nosso antigo local de aniversário. Ela tinha mandado uma mensagem pedindo para nos encontrarmos apenas para falar, alegando que tinha algo importante para me dizer sobre a nossa relação.
Cheguei para encontrar vestindo o vestido preto que eu lhe tinha comprado para o nosso último aniversário, o mesmo que ela depois usou em encontros com o Tiago de acordo com os recibos do cartão de crédito. Ela tinha pedido vinho e estava sentada na nossa mesa de canto usual. Tens bom aspecto, disse ela quando me sentei, a sua voz descendo para aquele tom rouco que ela usava quando queria algo caro. Tenho saudades disto, saudades de nós. Sobre o que querias falar? Mantive a minha voz neutra, observando-a inclinar-se para a frente apenas o suficiente para ser sugestiva sem ser óbvia. Tenho estado a pensar sobre o que aconteceu no aconselhamento. Talvez haja uma forma de resolvermos as coisas entre nós. Ela estendeu a mão pela mesa para tocar na minha, o mesmo gesto que ela tinha usado inúmeras vezes quando pedia dinheiro. Percebo que cometi alguns erros com esses cartões de crédito. Talvez pudéssemos descobrir um plano de pagamento juntos. Um plano de pagamento. Ela ainda estava a tentar fazer-me responsável por dívida que ela tinha acumulado enquanto me traía. Joana, esses cartões têm o nome do Tiago por todo o histórico de compras. A sua mão congelou na minha. Não sei do que estás a falar. Galeria de Arte de Lisboa, 14 de fevereiro. Hotel The Ritz, 20 de março. Jantares caros em restaurantes onde nunca estive. Devo continuar. Ela puxou a mão como se tivesse sido queimada. Tens andado a espiar-me. Tenho andado a proteger-me de fraude financeira. A tentativa de sedução morreu ali mesmo, substituída por cálculo frio quando ela percebeu que o charme não funcionara mais. Tudo bem, disse ela, a sua voz a endurecer. Mas se tentares deixar-me com dívida que não é minha, vou garantir que todos saibam que tipo de homem tu realmente és. Todos já sabem que tipo de homem eu sou. A questão é se eles sabem que tipo de mulher tu és. Deixei-a sentada ali com a conta e as suas ameaças, sabendo que o Tiago estava prestes a aprender exatamente o que 72.000 euros de dívida secreta significavam para o seu futuro com a minha generosa, autêntica esposa. O que aconteceu a seguir excedeu até as minhas piores expectativas de quão baixo a Joana se rebaixaria para evitar responsabilidade. O relatório falso de violência doméstica veio primeiro, apresentado às 2h17 da madrugada numa sexta-feira depois do que mais tarde soube ser outra briga com o Tiago sobre a situação da dívida. 2 polícias apareceram no meu apartamento enquanto eu estava a trabalhar numa atualização de firewall de um cliente, tratando-me como um criminoso perigoso porque a Joana alegara que eu a tinha ameaçado fisicamente e estava a esconder bens para evitar pagar pensão. Senhor, precisamos que venha conosco para interrogatório, disse o agente Martins, a sua mão descansando casualmente na sua arma enquanto seu parceiro se posicionava entre mim e qualquer rota de fuga potencial. O absurdo atingiu-me imediatamente. Estava a ser preso baseado na palavra de alguém que me tinha estado sistematicamente a defraudar durante meses. Na esquadra, passei 4 horas numa sala sem janelas a explicar ao detetive Rodrigues que a única coisa que eu alguma vez tinha ameaçado a Joana com eram consequências legais pelos seus crimes financeiros. Felizmente, eu tinha documentação para tudo. Conversas telefônicas gravadas onde a Joana admitia abrir os cartões, mensagens de texto onde ela exigirá dinheiro, até filmagens de câmaras de segurança do meu prédio de apartamentos que provavam que eu estive em casa sozinho durante o tempo que ela alegara que eu a confrontei. A sua esposa parece bastante chateada com estes procedimentos de divórcio, observou o detetive Rodrigues, revendo a evidência que eu forneci. Pessoas chateadas às vezes tomam decisões pobres, respondi. Como apresentar relatórios falsos à polícia para pressionar os seus ex-maridos a dar-lhes tudo o que querem? As acusações foram retiradas dentro de 24 horas, mas a Joana não tinha terminado de destruir a sua própria credibilidade. A seguir veio o relatório ao fisco, alegando que eu tinha estado a esconder rendimentos e bens para evitar pagar pensão justa de alimentos. A auditoria federal que se seguiu foi na verdade útil, documentou cada cêntimo do meu rendimento legítimo e provou que eu tinha estado a reportar tudo com precisão durante anos. Entretanto, Ana Rodrigues estava a conduzir a sua própria investigação das atividades da Joana, e o que ela descobriu foi absolutamente devastador para o caso da minha futura ex-esposa. O detetive privado que a Joana contratou para descobrir informação sobre mim não tinha encontrado exatamente nada.
Mas o investigador também tinha inadvertidamente descoberto evidência de que a Joana tinha estado a desviar pequenas quantias das contas de clientes da sua empresa de marketing, desnatando talvez 180 a 250 euros por mês durante quase 2 anos. Ela tem estado a roubar do seu empregador, perguntei a Ana durante a nossa reunião de estratégia. Fundos de retenção de clientes que deveriam ir para contas fiduciárias. Ela tem estado a mover dinheiro através das suas contas pessoais primeiro, mantendo os juros, às vezes atrasando transferências por semanas. Não são quantias enormes, mas é sistemático e documentado. O padrão era consistente com tudo o resto. A Joana pegava no que queria e esperava que outras pessoas lidassem com as consequências. Mas o seu empregador, Associados Morrison, levava a fraude financeira suficientemente a sério para despedir imediatamente e apresentar as suas próprias acusações criminais. A tentativa de arrombamento no nosso apartamento aconteceu numa terça-feira à noite enquanto eu estava a jantar com Ana Rodrigues, revendo documentos de acordo final. A Joana aparentemente acreditava que eu estava a esconder bens físicos algures no apartamento e decidiu recuperá-los ela mesma, não percebendo que eu tinha instalado câmaras de segurança após a sua visita ao local de trabalho. As filmagens eram quase cômicas, a Joana usando a sua chave antiga, procurando através de armários e gavetas como uma ladra na sua própria antiga casa, claramente procurando algo valioso o suficiente para melhorar a sua posição de negociação. Quando a polícia chegou, encontraram-na no nosso quarto, passando pelos meus ficheiros financeiros com a dedicação de um auditor do fisco. Ela alega que estava a recuperar os seus pertences pessoais, disse-me o agente Martins por telefone. Mas ela não consegue explicar por que os seus pertences pessoais estavam na tua gaveta da secretária e no teu arquivo. As acusações de arrombamento e entrada foram apenas o começo. Ana tinha estado a construir um caso abrangente que pintava a Joana como alguém disposta a cometer múltiplos crimes para evitar enfrentar as consequências financeiras das suas escolhas. Mas a revelação mais prejudicial ainda estava por vir. Software de recuperação de e-mail tinha encontrado conversas eliminadas entre a Joana e o Tiago datando de 11 meses antes de ela ter pedido o divórcio, provando que o caso tinha estado em curso durante quase todo o nosso último ano de casamento. Ela tem estado a planear este divórcio desde fevereiro passado, Ana explicou, mostrando-me e-mails impressos onde a Joana discutia estratégias de saída e maximização de resultados de acordo com o seu amante. Isto não foi alguma decisão espontânea para se encontrar. Isto foi um plano financeiro calculado que simplesmente correu terrivelmente mal. A evidência era avassaladora. A Joana tinha passado meses a planear deixar-me enquanto simultaneamente destruía as nossas finanças para financiar o seu caso, tudo enquanto fingia ser uma esposa amorosa que estava simplesmente a lutar com questões de crescimento pessoal. A sala do tribunal no dia do julgamento parecia a cena final de um thriller financeiro onde toda a fraude contabilística finalmente vem à luz. A Joana chegou vestida num fato azul marinho conservador, provavelmente emprestado da sua irmã já que o seu guarda-roupa de marca tinha sido retomado juntamente com a maioria dos seus outros itens de luxo. Ela tinha trocado a sua maquilhagem dramática usual por um visual contido que gritava vítima inocente, mas a juíza Patricia Hawkins tinha visto todas as táticas de manipulação no livro durante a sua carreira de 20 anos a lidar com divórcios de alto valor. Sentei-me com Ana Rodrigues, a nossa evidência organizada em pastas ordenadas que pintavam um quadro abrangente de abuso financeiro sistemático, enquanto a Joana se aconchegava com Miguel Silva, que claramente percebera que a sua cliente lhe tinha mentido sobre praticamente tudo. Vossa Excelência, Miguel começou fracamente, a minha cliente foi vítima de abuso financeiro durante todo este casamento. O Sr. Silva controlava todas as contas e impediu a Sra. Silva de compreender a sua verdadeira situação financeira. A juíza Hawkins levantou uma sobrancelha, já cética. Sr. Silva, revi a descoberta financeira que a sua cliente forneceu. Está a alegar que a Sra. Silva não sabia que estava a abrir 6 contas de crédito separadas? Ela foi coagida a essas candidaturas pela pressão financeira do seu marido. Coagida? Ana levantou-se, produzindo as candidaturas de crédito com as assinaturas falsificadas da Joana. Vossa Excelência,
Estas candidaturas listam números de rendimento inflacionados que a própria senhora Silva forneceu. Ela alegou ganhar 87 mil euros anualmente quando seu rendimento real era 35 mil euros. Ela também listou histórico de emprego falso em empresas onde nunca trabalhou. A juíza examinou os documentos com atenção ao detalhe que a tornava lendária entre os advogados de divórcio de Lisboa. A Joana estava visivelmente a suar agora, provavelmente percebendo que a sua estratégia de tribunal estava a colapsar mais rapidamente que o seu casamento. Além disso, Ana continuou: a senhora Silva usou estas contas de crédito fraudulentas para financiar um caso extraconjugal que começou 11 meses antes de pedir o divórcio. Recuperamos e-mails discutindo estratégias de saída e maximização de bens com o seu paramour, provando que este divórcio foi planeamento financeiro premeditado, não angústia emocional. A juíza Roques estava a estudar a Joana como um contabilista forense a rever transações suspeitas. Senhora Silva, disse ou não disse ao seu marido que queria lidar com dívidas separadamente no acordo? Sim, mas não compreendia as implicações legais. Não compreendeu que a dívida pertence a quem a criou. A voz da Joana ficou menor. Pensei que pudéssemos resolver algo. Pensou que podia deixar o seu marido com 72 mil euros em dívida enquanto levava todos os bens. Está correto. O silêncio estendeu-se pelo que pareceu uma eternidade. Toda a estratégia legal da Joana tinha sido baseada em esconder os seus crimes financeiros e fazer-se de vítima, mas a juíza Hawkins tinha lidado com predadores financeiros suficientes para reconhecer o padrão imediatamente. Vossa Excelência, Ana disse, produzindo outra pasta, há também a questão do desfalque da senhora Silva do seu antigo empregador, Associados Morrison. Ela desviou sistematicamente fundos de clientes através das suas contas pessoais, roubando aproximadamente 11 mil euros ao longo de 18 meses. A Joana passou de pálida para cinzenta, provavelmente percebendo que o seu comportamento criminoso tinha sido documentado por múltiplas fontes e era agora parte do registro público. A senhora Silva também apresentou acusações falsas de violência doméstica e fez relatórios fraudulentos ao fisco. Ana continuou metodicamente. Adicionalmente, ela arrombou a residência conjugal e tentou roubar documentos financeiros enquanto acusações criminais estavam pendentes. A juíza Hawkins tinha ouvido o suficiente. A sua decisão foi rápida e absolutamente devastadora para os sonhos de liberdade financeira da Joana. O apartamento no centro de Lisboa, que a minha avó me tinha deixado antes do casamento, foi considerado propriedade separada a qual a Joana não tinha direito. Nenhuma pensão de alimentos porque o casamento tinha sido dissolvido devido a adultério e fraude financeira. A Joana era responsável por 100% da dívida de cartão de crédito de 72 mil euros, mais juros acumulados e penalidades que trouxeram o total para quase 88 mil euros. Ela também foi ordenada a pagar ambas as taxas legais, que tinham chegado a 42 mil euros após meses das suas moções frívolas e campanhas de assédio. Além disso, a juíza Hawkins anunciou: a senhora Silva será referida ao Ministério Público para processo criminal de fraude, desfalque, apresentação de relatórios falsos à polícia e desacato ao tribunal. O martelo desceu com finalidade que ecoou pela sala do tribunal. A Joana tinha entrado esperando sair com 500.000 em bens e pagamentos mensais de apoio. Em vez disso, estava a sair com dívida de 6 dígitos, acusações criminais, e uma ordem de restrição depois de ter gritado para Ana Rodrigues sobre advogados corruptos protegendo maridos abusivos. Fora do tribunal, senti algo que não tinha experimentado em meses: paz completa. A mulher que tinha passado 3 anos a fazer-me sentir como se eu não fosse suficiente acabará de aprender que as ações têm consequências, e as suas consequências iam durar décadas. A queda espetacular da Joana acelerou mais rapidamente que uma brecha de cibersegurança uma vez que as acusações criminais se tornaram registro público. Os associados Morrison despediram-no imediatamente, não apenas pelo desfalque mas porque ter um empregado criminalmente acusado violava as suas políticas de seguro profissional. O seu salário de marketing de 75 mil euros desapareceu da noite para o dia, substituído por subsídio de desemprego que mal cobria a renda do seu novo apartamento-estúdio num bairro onde tiros eram mais comuns que caminhões do lixo.
O estilo de vida de luxo do centro tinha sido substituído por uma caixa de 40 metros quadrados no sul de Lisboa com paredes finas como papel. A mulher que uma vez se recusará a fazer compras em qualquer lugar que não fosse o El Corte Inglês estava agora a cortar cupons e a comprar cereais genéricos no continente. Mas a Joana não estava a ir silenciosamente para a responsabilidade financeira. Ela lançou uma campanha de financiamento coletivo alegando ser vítima de corrupção judicial e um ex-marido abusivo que tinha manipulado o sistema legal. Ajuda-me a reconstruir depois de escapar do abuso financeiro. Li a descrição do seu GoFundMe, que levantou exatamente 320 euros de pessoas que não sabiam a verdadeira história. O seu Instagram transformou-se de posts de estilo de vida de luxo para citações inspiracionais amargas sobre homens tóxicos e advogados corruptos. O trabalho na cafetaria durou 3 semanas. Aparentemente, a Joana tinha dificuldade em aceitar que atendimento ao cliente significava ser educada com pessoas que ganhavam menos dinheiro que o seu antigo orçamento para sapatos. O seu gerente, um estudante universitário chamado Ricardo, despediu-a depois de ela ser apanhada em câmara a roubar gorjetas do frasco comunitário e a tratar clientes como camponeses. Mas a revelação mais satisfatória veio quando a esposa do Tiago descobriu o caso e serviu a Joana com um processo civil por alienação de afeto. Aparentemente, a senhora Isabel Hartwell tinha contratado seu próprio detetive privado depois de notar encargos incomuns nas contas do seu marido. Recibos de hotel, contas de restaurante, compras de joias, tudo financiado pela conta corporativa do Tiago enquanto a Joana simultaneamente drenava os meus cartões de crédito para manter o seu estilo de vida. O processo procurava 180 mil euros em danos por angústia emocional e perda de consórcio, efetivamente significando que a Joana estava agora enfrentando ruína financeira de múltiplas direções simultaneamente. A Joana tentou vender os meus pertences que ela tinha levado durante a separação, o que levou a acusações adicionais de roubo quando reportei a minha coleção de eletrônicos e relógios em falta. O dono da casa de penhores tinha filmagem de segurança dela alegando que os itens pertenciam ao seu marido falecido, o que era tanto patético quanto criminalmente estúpido já que eu obviamente ainda estava vivo e tinha recibos para tudo. A sua família finalmente virou-se contra ela quando o alcance completo do seu comportamento se tornou conhecimento público. A Mônica, que tinha passado meses a chamar-me vingativo, desculpou-se publicamente no Facebook depois de saber sobre o desfalque e relatórios falsos à polícia. Acreditei nas mentiras da minha irmã sobre o Bruno ser controlador. Ela postou: a verdade é que a Joana tem mentido a todos, incluindo a nossa família, sobre o que realmente aconteceu no casamento deles. Até a mãe da Joana enviou uma carta manuscrita desculpando-se pelo comportamento da sua filha e agradecendo-me por não apresentar acusações adicionais que poderiam ter enviado a Joana para a prisão. A espiral das redes sociais foi absolutamente brutal de assistir. Os posts da Joana tornaram-se cada vez mais desesperados e incoerentes, alternando entre narrativas de vítima e ameaças mal disfarçadas contra todos que tinham contribuído para sua queda. Mas a ironia mais deliciosa foi vê-la implorar por dinheiro aos mesmos amigos que ela tinha paternalizado quando estava a viver alto no meu crédito. A Ashley, que uma vez admirara o estilo de vida de marca da Joana, postou screenshots da Joana pedindo para emprestar 45 euros para mercearias com a legenda: esta é a mesma pessoa que costumava dar-me palestras sobre me contentar com homens que não podiam pagar restaurantes de 5 estrelas. No inverno, a Joana tinha se mudado com uma colega de quarto chamada Cristina, uma mãe solteira a trabalhar 2 empregos que não tinha paciência para a atitude autoritária e gostos caros da Joana. A Cristina durou 6 semanas antes de postar um anúncio no OLX procurando uma colega de quarto substituta, citando irresponsabilidade financeira e síndrome de princesa como fatores decisivos. O golpe final veio quando o oficial de liberdade condicional da Joana descobriu que ela tinha estado a mentir sobre o seu estado de emprego e situação de vida em documentos oficiais do tribunal, levando a acusações adicionais de desacato e perjúrio que estenderam os seus problemas legais indefinidamente. Enquanto a vida da Joana implodia de forma espetacular, a minha floresceu de formas que eu nunca imaginei possíveis durante o nosso casamento.
A promoção para consultor sênior de cibersegurança veio com um aumento de 32 mil euros e o respeito de colegas que tinham assistido eu lidar com a minha crise pessoal com profissionalismo que impressionou até os executivos corporativos mais endurecidos. A minha reputação na indústria na verdade melhorou depois da palavra se espalhar sobre como eu tinha documentado e exposto a fraude financeira da Joana. Outros executivos começaram a consultar-me sobre proteger as suas empresas de ameaças internas similares. A casa em Cascais veio 6 meses depois do divórcio ser finalizado, uma bela propriedade de 4 quartos com piscina e vista para o mar que representava tudo que a Joana alegara querer, mas tinha sido demasiado impaciente para construir juntos legitimamente. Mobilei-a lentamente e pensativamente, escolhendo peças que refletiam o meu gosto real em vez de qualquer influenciador do Instagram que a Joana estava a copiar naquele mês. Pela primeira vez em anos, a minha casa sentia-se pacífica em vez de como uma área de preparação para a performance de redes sociais de outra pessoa. Mas a verdadeira transformação foi conhecer a Sarah Chen, uma consultora financeira que se especializava em ajudar profissionais divorciados a reconstruir a sua riqueza após desastres de divisão de bens. Conhecemo-nos num evento de networking para profissionais financeiros de Lisboa, e o que me impressionou imediatamente foi como ela fez perguntas inteligentes sobre tendências de mercado em vez de sondar sobre o meu potencial de rendimento. Ela conduzia um Honda sensato, pagava o seu próprio jantar, e tinha construído uma prática bem-sucedida ajudando pessoas a tomar decisões inteligentes a longo prazo em vez de perseguir esquemas de enriquecimento rápido. Soube do teu divórcio através de círculos profissionais, ela admitiu durante o nosso terceiro encontro. A forma como te protegeste da fraude financeira mantendo a tua integridade impressionou muitas pessoas na nossa indústria. Fomos devagar, provavelmente porque ambos tínhamos aprendido a diferença entre alguém que queria estar contigo e alguém que queria o que podias providenciar. A Sarah tinha o seu próprio negócio bem-sucedido, o seu próprio portfólio de investimento, os seus próprios objetivos que não requeriam que eu os financiasse. Quando ela ficava, trazia mercearias e insistia em cozinhar juntos em vez de esperar ser levada a restaurantes caros. O contraste com a Joana era tão marcante que parecia estar a namorar alguém de uma espécie diferente inteiramente. As nossas conversas eram sobre livros, planos de viagem que ambos podíamos pagar, análise de mercado, e interesses partilhados que não custavam dinheiro para desfrutar. A Sarah ria-se das minhas piadas de cibersegurança, fazia perguntas pensativas sobre os meus projetos de trabalho, e nunca uma vez sugeriu que eu não era ambicioso o suficiente ou bem-sucedido o suficiente para os seus padrões. A primeira vez que ela conheceu os meus pais, trouxe-lhes um presente pensativo que ela escolheu e pagou com o seu próprio dinheiro. Depois passou a noite a perguntar ao meu pai sobre o seu trabalho mecânico e à minha mãe sobre as suas histórias do serviço postal com interesse genuíno em vez de condescendência mal disfarçada. Ela é completamente diferente da Joana, a minha mãe observou em privado. Ela realmente parece gostar de ti por quem és em vez do que podes fazer por ela. Entretanto, a situação da Joana continuou a deteriorar-se de formas que teriam sido cômicas se não fossem tão previsíveis. O requisito de serviço comunitário significava que ela passava fins de semana a apanhar lixo nas autoestradas de Lisboa usando um colete laranja que fotografava mal para as suas tentativas no Instagram de reabilitação de imagem. Os seus pagamentos de dívida, estruturados ao longo de 22 anos ao salário mínimo, essencialmente garantiam que ela estaria a lutar financeiramente bem nos seus 50. O registro criminal tornava encontrar emprego decente quase impossível, limitando-a a posições de retalho e serviço alimentar onde verificações de antecedentes não eram rigorosas. Mas o desespero da Joana chegou ao pico patético quando ela apareceu na minha festa de inauguração da casa sem convite, aparentemente tendo sabido sobre ela através de amigos mútuos que tolamente a mencionaram nas redes sociais. A Sarah e eu estávamos a entreter colegas e vizinhos quando a campainha tocou às 20h47, revelando a Joana ali parada num vestido que tinha visto dias melhores, segurando uma garrafa de vinho de bomba de gasolina como se fosse uma oferta de paz. Bruno, sei que isto é estranho, mas realmente preciso de falar contigo, ela disse, tentando espreitar a minha volta para ver dentro da minha nova casa. Podemos, por favor, ter 5 minutos? Apenas para limpar o ar entre nós.
O desespero na sua voz era palpável, mas o que mais me impressionou foi quão pequena ela parecia parada na minha soleira. A confiança e direito que uma vez a fizeram parecer maior que a vida tinham sido substituídos pela postura curvada de alguém que aprenderá que ações têm consequências duradouras. Esta é uma festa privada, Joana. Não foste convidada. Eu sei, mas pensei que talvez pudéssemos passar por cima de todas as coisas legais e tentar ser civilizados. Aprendi muito sobre mim mesma nestes últimos meses. A Sara apareceu ao meu lado então, escorregando seu braço pelo meu com o conforto natural de alguém que pertencia ali. Está tudo bem? Ela perguntou, embora o seu tom sugerisse que ela sabia exatamente quem estava parada à nossa porta. Os olhos da Joana alargaram-se quando ela percebeu o lugar óbvio da Sara na minha vida, a intimidade fácil entre nós, a bela casa que representava tudo que a Joana tinha exigido mais perdido através da sua própria ganância. Deve ser a Sara, a Joana disse com doçura falsa que não mascarava o seu desespero. Sou a Joana, a ex-esposa do Bruno. Estava na esperança de que pudéssemos todos ser adultos sobre esta situação. Adultos não aparecem sem convite nas festas privadas dos seus ex-maridos, a Sara respondeu calmamente. Adultos respeitam limites e ordens de restrição. A ordem de restrição. A Joana tinha esquecido esse detalhe legal no seu desespero para de alguma forma se inserir de volta na minha vida melhorada. Dentro de minutos, carros da polícia estavam a entrar na minha entrada enquanto os meus convidados assistiam pelas janelas enquanto a Joana era presa por violar uma ordem do tribunal. A sua garrafa de vinho de bomba de gasolina rolando pela minha relva como um símbolo de quão baixo ela tinha caído. A última vez que soube, a Joana estava a trabalhar 3 empregos de meio período, turnos da manhã numa mercearia de desconto, horas da tarde num restaurante de cadeia, e serviços de limpeza de fim de semana para pessoas que ganhavam menos num ano do que ela costumava gastar em carteiras. As suas contas de redes sociais tinham se tornado privadas depois de demasiadas pessoas começarem a partilhar screenshots dos seus posts amargos sobre sistemas legais corruptos e ex-maridos vingativos. Alguns conhecidos mútuos reportaram vê-la no Pingo Doce comprando produtos genéricos e usando cupons de fabricante, uma visão que teria sido impensável durante o nosso casamento quando ela insistia que fazer compras em lojas de desconto estava abaixo da sua dignidade. Mas o final mais adequado para sua história veio quando outros clientes dos associados Morrison descobriram o padrão de desfalque e apresentaram processos civis adicionais. Aparentemente, a Joana tinha estado a desviar de múltiplas contas durante todo o seu período de emprego, e os danos totais excederam 43 mil euros uma vez que todas as vítimas se manifestaram. O cronograma de reembolso, combinado com as suas obrigações de dívida existentes, significava que ela estaria a fazer pagamentos mínimos pelo resto da sua vida profissional enquanto vivia em habitação subsidiada e cortando cupons para mercearias. A Sara e eu ficamos noivos 18 meses depois do divórcio ser finalizado, não porque precisávamos de provar algo a alguém, mas porque tínhamos construído algo genuíno juntos baseado em respeito mútuo e valores partilhados. O anel que lhe comprei era bonito, mas prático, escolhido juntos depois de discutir os nossos objetivos financeiros conjuntos como os adultos responsáveis que ambos éramos. O nosso casamento foi pequeno e elegante, pago igualmente por ambas as famílias, com convidados que realmente queriam celebrar a nossa felicidade em vez da antiga multidão da Joana que assistia eventos principalmente para oportunidades de networking e champanhe grátis. Enquanto escrevo isto, a Sara e eu estamos a planear começar uma família na casa de que ambos nos orgulhamos de chamar lar, construindo riqueza juntos através de investimentos inteligentes em vez de financiar o estilo de vida de fantasia de outra pessoa. O nome da Joana raramente surge em conversa mais, e quando surge, é geralmente como uma história de advertência sobre a importância da transparência financeira em relacionamentos. A mulher que uma vez riu da minha sugestão de que ela deveria contribuir igualmente para a nossa parceria aprendeu demasiado tarde que parceiros genuínos não fazem contas, trabalham juntos em direção a objetivos partilhados com respeito mútuo e confiança.